Boa tarde, estamos iniciando mais uma live hoje um pouquinho mais cedo, 16 horas, na verdade 16h05 no horário de Brasília. Primeiro vou me apresentar, eu sou a Patrícia, sou trabalhadora do Departamento de Atenção Básica e trabalho na Coordenação Geral de Gestão da Atenção Básica. Hoje o nosso tema de discussão é sobre o CAB, né, o Caderno de Atenção Básica da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então a gente vai apresentar um pouco, né, que ele recém saiu do forno, e durante a live vocês podem mandando perguntas, a gente vai respondendo conforme forem chegando, e a gente está aqui disponível para isso. Então, boa tarde, meu nome é Thaís Coutinho, trabalho também na Coordenação Geral de Gestão da Atenção Básica, aqui no Departamento de Atenção Básica, e fui junto com Ellen, que vai se apresentar, uma das técnicas aqui que trabalhou bastante para a organização desse material. Vou contar para vocês mais um pouquinho também do contexto, da história do material e de como é que a gente está trabalhando aí com ele. Eu sou Ellen Sampaio, sou cirurgiã dentista de formação, trabalhei em equipe de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família e hoje trabalho na Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, no Ministério da Saúde, onde eu tive uma incumbência de fazer a revisão do Caderno de Atenção Básica número 5, que culminou então com a publicação do Caderno de Atenção Básica Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, de número 41, sobre o qual nós vamos conversar aqui durante a nossa live. Então, contando para vocês um pouquinho da história desse material, assim, qual que é o contexto, né? Ele é um instrumento muito importante para a gente, mais um instrumento que vem consolidar a integração entre a vigilância e a atenção básica, né? A gente sabe que esse é um ponto que saiu muito importante na última publicação da Política Nacional de Atenção Básica e é um ponto que em muitos locais já é sentido como uma questão que precisa ser bem trabalhada. O projeto desse Caderno de Atenção Básica, ele já vem sendo formulado, a gente já vem trabalhando com ele há mais de 6 anos. Ao longo desse tempo a gente contou com a colaboração de várias pessoas, vários grupos de pesquisadores da UFMG, da Secretaria da Bahia, Secretaria Estadual de Saúde, Fiocruz, Associação de Médicos de Medicina de Trabalho. Então foram várias instituições que ajudaram a formular, que avançaram, né, com pesquisas e com experiências e que colocaram aqui dentro desse documento, e aí a gente vem fazer um agradecimento inclusive público a todos eles que colaboraram, que estão aqui com o nome no CAB, porque sem esses conhecimentos não seria possível desde então a gente formular um documento que fizesse sentido tanto para os trabalhadores da atenção básica quanto para os trabalhadores da saúde do trabalhador, né? Tanto das vigilâncias quanto dos CERESTs e dos centros de referência, né, de saúde do trabalhador. Esse é um material que já foi apresentado, por exemplo, na segunda Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, em dezembro do ano passado. E nesse seminário ele confirmou para a gente o quanto ele está alinhado com as necessidades de integrar em um mesmo território, as duas equipes, tanto de atenção básica quanto das de vigilância, olhar para o mesmo território, para o mesmo local e afinar as suas linhas de ação, né? Porque a gente sabe que é muito importante quando a gente trabalha no mesmo local, no mesmo espaço, que é onde a vida acontece, que é onde estão as pessoas, onde estão os trabalhadores, onde a gente está circulando e que é onde essa vida que produz doença e que produz saúde acontece, e é ali que a gente tem que colocar o nosso reforço de ação para que a gente possa fazer a diferença na saúde da população. Então, o conteúdo todo desse CAB que a Ellen vai colocar agora para a gente, ele está sendo direcionado para isso, para auxiliar, né? Claro que não é o único material, a gente tem outros materiais, como, por exemplo, o guia de vigilância, né, de integração entre atenção básica e vigilância, que também está disponível na página do DAB,
E aí, com todos esses materiais, são instrumentos que a gente está ofertando aí para os gestores e para os trabalhadores de como afinar um pouquinho essa relação, né, Ellen? Acho que, só para complementar, que esse CAB, como a Thaís falou, assim, ele não surgiu agora, né, ele vem vindo, sendo pensado, elaborado e revisado, né, muitas vezes, com muitos esforços, a Thaís coloca também isso. Mas ele, de fato, ele vem num momento, com a publicação, né, da nova FINAB e com esse cenário de que a gente começa a concretizar um pouco mais o que é a história dessa integração, né, vigilância, atenção básica, que a gente fala do território e que a gente traz que é importante discutir, que é importante concretizar, de que forma, como. Historicamente, a saúde do trabalhador ela também estava muito dentro dessa caixa vigilância e descolado, né, das ações de atenção básica. Então, ele também é mais um elemento, junto com o guia, né, de integração, atenção básica, vigilância, que traz mais concretude para a discussão e muito mais elementos, né, para qualificar tanto a formação, enfim, e o cuidado, né, da população, dessa população, né, da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Eu acho que cabe também a gente destacar a participação de alguns profissionais da atenção básica, alguns profissionais que atuam nos centros de referência em saúde do trabalhador, que atuam como referências técnicas de saúde do trabalhador em alguns municípios na elaboração desse caderno de atenção básica. Então, além de nós técnicos, tanto do Departamento de Atenção Básica quanto da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em Saúde, nós tivemos também a colaboração efetiva de profissionais que atuam de fato nas equipes de atenção básica, nos centros de referência, ou como referência técnica, né, prestando um apoio matricial para as equipes de atenção básica. Então, acho que cabe também a gente fazer esse destaque. O caderno, ele vem sim articulado com a revisão da PNAB e vem também, de alguma forma, para trazer as conexões que existem entre a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né, que foi publicada em 2012. Então, é um conjunto de documentos, um conjunto de elementos e de ferramentas que procuram se conectar para, de fato, favorecer a implementação das ações de saúde do trabalhador a partir da atenção básica. Então, a gente cabe destacar também que a ideia é que a gente preste uma atenção integral à população trabalhadora, mas que essa atenção ela não seja destinada ou realizada apenas nos centros de especialidades, que são hoje os centros de referência em saúde do trabalhador, né? Então, a nossa ideia, que está posta aqui no Caderno de Atenção Básica de número 41, é que a integralidade da atenção aos trabalhadores ocorra a partir do cotidiano da atenção básica, né? Que as equipes de atenção básica elas possam perceber a importância do trabalho, de fato, como um fator que tanto determina quanto condiciona o processo de saúde e doença da população que está ali vinculada ao seu território. E é com essa ideia que a gente, então, resolveu estruturar o Caderno de Atenção Básica de número 41 em 2 capítulos, sendo que no capítulo 1 a gente traz conceitos bem gerais, né? Exatamente trazendo alguns termos que parecem muito comuns para quem atua no campo da saúde do trabalhador, mas às vezes não são tão próximos dos profissionais que trabalham na atenção básica, por exemplo. Então, nós resolvemos trazer esses conceitos básicos para que fôssemos nos aproximando em termos conceituais. E o contrário também, né, Ellen? Nesses conceitos gerais, a gente fala, por exemplo, de acolhimento, de práticas integrativas em saúde. Então, são conceitos, né, e ferramentas e práticas que a atenção básica também já, a longa data, já faz e que para a saúde do trabalhador, às vezes, não é tão evidente, não é tão cotidiano, né? Então, exatamente. Então, eu acho que o caderno traz justamente essa ideia, né? É uma via de mão dupla. Não é que a gente se perceba enquanto caixinhas separadas, a atenção básica do lado de cá, a saúde do trabalhador do lado de lá. Muito pelo contrário, a ideia é conectar, né, essa atenção, entendendo que os conceitos eles se encontram. Inclusive, vocês vão perceber quando lerem o caderno
que a gente não traz nada de novo, assim, não traz, digamos assim, ações novas, atribuições novas às equipes de atenção básica. Muito pelo contrário. Talvez o que acontece de novo é o olhar, é a forma como o profissional percebe o trabalhador como um usuário que tem um destaque que é o seu processo de trabalho, né? Que é a forma como ele trabalha e acaba comprometendo ou não a sua saúde. Então, nesse capítulo de número 1, a gente traz esses conceitos gerais e traz também as intercalações, né, ou as interlocuções que existem entre as duas políticas. A Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. No capítulo 2, aí nós já começamos a detalhar um pouco mais como que as equipes de atenção básica podem trazer para o seu cotidiano de trabalho, para o seu processo de trabalho que já ocorre naturalmente, como que ele pode trazer as questões de saúde do trabalhador. Então, é perceber a importância do processo de trabalho daqueles usuários de forma que consiga, então, encaixar na sua agenda de serviços, né? Aí, como a Thaís já falou, durante a consulta, durante o atendimento, durante as visitas domiciliares. Então, vocês vão perceber que não são atribuições novas, que não são ações novas, mas sim são ações que já acontecem e a gente precisa apenas perceber que aquele usuário, além de tudo, é um trabalhador. Uma das coisas que sempre falam é isso, né? Quando a gente vem falar em integração de atenção básica e vigilância, ai meu Deus, mais uma coisa para fazer. Não. O que a gente procura trazer de mensagem principal, nesse capítulo 2 principalmente, tá? Esse conteúdo, é que dentro do cotidiano do que a equipe já faz, o olhar sobre a ocupação, sobre o trabalho, né, daquele usuário, daquela família naquele que a atenção né? básica vai visitar naquele contexto, esse olhar faz diferença, né? Ele pode fazer diferença quando você vai pensar na solução, se há uma doença, um agravo de saúde, quando você vai falar da promoção da saúde, quando você vai falar de mudança de hábitos. Então, o que está envolvido ali, né, enquanto condição de trabalho daquela pessoa, daquela família, faz toda a diferença, e é isso que a gente acaba colocando, né? E assim, as equipes de atenção básica são assim importantíssimas na percepção dessa questão, porque elas têm uma aproximação maior com os trabalhadores, né, do seu território. Então, são elas que conhecem profundamente os modos de vida e trabalho das pessoas que estão ali no seu território. Inclusive, os trabalhadores cujo trabalho se desenvolve dentro dos domicílios. Então, a equipe de saúde que consegue, de fato, conhecer um trabalho que se desenvolve dentro do município, dentro do domicílio, é a equipe de atenção básica, especialmente os agentes comunitários de saúde durante as visitas, entende? Então, assim, é um pouco com esse olhar que a gente traz o texto e a construção do caderno 41. E de novo, né, esse capítulo ele também traz essa concretude da história dessa integração, né, que a gente tem falado, né? Então, quando você traz para a discussão elementos que não são novos, né, e aparecem, né, nas discussões da vigilância, porque fala do território, né, dos processos que você olha, né, para o trabalhador, né, como é que ele adoece, né, mas isso não vira digamos que uma informação, uma ação e uma informação importante para organizar a equipe, né, para organizar a oferta da equipe, né, a gente sempre teve essa cisão. Então, mais uma vez, a retomada dessa e dar concretude à integração, né? É bem importante isso que você traz, porque assim, são dois aspectos que a gente precisa, de fato, trazer para o planejamento das ações de atenção básica. O perfil ocupacional dos trabalhadores do seu território, né? E o perfil das atividades econômicas que se desenvolvem ali no âmbito do território das equipes de atenção básica. Exatamente. Então, assim, trazer essas duas informações como norteadoras de suas ações. Então, a partir do desenho, do perfil da ocupação que se desenvolve ali naquele território e do perfil de atividades econômicas que acontecem naquele território vivo, é que sejam, então, elaboradas as ações destinadas para os trabalhadores daquela área de abrangência.
Aí em seguida nós temos então o capítulo 3, que aí esse capítulo ele já traz a abordagem mais assim do cuidado propriamente, digamos assim, né? Da assistência de fato, e que a gente, óbvio, não conseguiria jamais abordar todos os agravos, todas as doenças relacionadas ao trabalho. Então nós optamos, junto com esse grupo de pesquisadores e junto com os colaboradores que trabalham tanto no âmbito da atenção básica quanto no âmbito da saúde do trabalhador, nós selecionamos algumas doenças e agravos que são frequentes, né, na atenção básica e que podem ser de alguma forma conduzidas em articulação com os outros níveis de atenção a partir da atenção básica. Então selecionamos alguns desses agravos, onde a gente discorre de fato ali como que esses agravos e doenças podem ser conduzidos no âmbito das equipes de atenção básica. Só para dar como exemplo, assim, acho que o primeiro agravo que a gente aborda dentro desse capítulo é Ler-Dort, né? Então, as lesões de esforço repetitivo são muito comum, né? São queixas muito comuns dentro dos consultórios, dentro dos atendimentos da atenção básica, que muitas vezes as equipes elas não se atentam ou trata só pontualmente e aí depois a pessoa volta e vai de novo e é recorrente. Então é difícil ver, por exemplo, equipes que têm uma total atenção na origem do problema, né? A gente às vezes chega uma demanda espontânea, a gente atende ali no consultório, mas a origem do problema, que é investigar as condições de trabalho, qual é a ocupação daquele trabalhador, qual é a maneira de sensibilizar aquele usuário ou usuária a fazer o trabalho dele de uma forma diferente para poder proteger aquela articulação, por exemplo, é algo que é abordado nesse capítulo e que traz a reflexão das equipes para poder, né, colocar isso como um fator do planejamento, do processo de trabalho e do processo de cuidado mesmo, né? Eu acho que outro também bem importante, que vale inclusive a gente citar aqui, são os transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Muito comuns e que muitas vezes demandam muita atenção das equipes de atenção básica, que inclusive precisam às vezes do apoio dos CAPs, né? Dos Centros de Apoio Psicossocial, às vezes dos NASFs, dos núcleos de atenção. Então, assim, eu acho que vale também a gente fazer esse destaque para a gente perceber que muitas vezes a queixa, o transtorno ou o adoecimento que o usuário traz para as equipes de atenção básica tem uma relação direta ou indireta também, pode ser óbvio, com o seu processo de trabalho. Então, se a gente fica se detendo a outras questões, mas não aborda também o papel do trabalho ou até do não trabalho, né? Como o caso do desemprego, no adoecimento mental desses usuários da atenção básica, acaba que a condução dos casos não se dá de forma satisfatória. Né? É importante também a gente falar que esse capítulo, ele traz assim, abordagens do ponto de vista individual, mas também abordagens coletivas, né? Então, assim, pensando nesses agravos que a gente selecionou, como deve ser a condução das equipes de atenção básica, tanto numa concentração mais individualizada, como também para promover ações para o coletivo de toda a comunidade, né? E aí a gente traz também outras questões que são frequentes na atenção básica, como as dermatoses, que também muitas vezes elas acabam despercebidas, elas são tratadas, digamos assim, biologicamente, de forma medicalizada, digamos assim, muito correta, mas acaba que não se percebe de alguma forma se aquela dermatose tem a ver de fato com o trabalho e que tipo de intervenção é preciso estabelecer, considerando que a dermatose está sendo provocada pelo trabalho. Então, acho que é um pouco dessa percepção que a gente traz nesse capítulo número 3. Né? Mais uma também bastante frequente são as intoxicações. Por exemplo, as intoxicações por produtos químicos. Aí a gente destaca aí a questão do agrotóxico, né, que é uma questão também presente, principalmente nas equipes
que trabalham mais próxima que é do setor rural mesmo, trabalham com trabalhadores rurais. Então fica o destaque aqui para aquelas equipes que têm um grande número de trabalhadores rurais e que coincidentemente chega um grande número de intoxicações agudas e esses trabalhadores eles atuam de alguma forma utilizando agrotóxicos. É importante que as equipes de atenção básica estejam atentas para essa questão e em algum momento, se precisar, óbvio, então convoquem, solicitem, peçam, né, o apoio das referências técnicas em saúde do trabalhador, dos centros de referência em saúde do trabalhador, se for o caso, né, onde houver esses serestes na abrangência daquela equipe. Então, eu acho que é bem essa a ideia que está posta no capítulo de número 3 do CAB 41. E o capítulo 4, já adiantando um pouco também, ele continua nessa linha e ele ainda vai além, né? Ele apresenta algumas ferramentas que a vigilância trabalha para que quando a atenção básica, ou isoladamente, ou fizer esse resgate, esse pedido, inclusive às vezes de ajuda, né? Para as referências de saúde do trabalhador, as equipes possam trabalhar com os mesmos instrumentos. Então, no capítulo 4, a gente traz esses instrumentos da vigilância, apresenta, né, como é que a gente faz uma análise de situação de saúde, como é que a gente vai colocar ações de promoção dentro dos ambientes de trabalho, né, como é que a gente faz essa interlocução para que essa chave, né, esse alinhavar entre os processos de trabalho, eles também estejam bem afinados, né? Então, exatamente. E esse capítulo de número 4, que ele traz mais densamente as ações de vigilância, né? Eu acho que ele também, mais uma vez, está muito alinhado com a nossa Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que aborda a atenção integral à saúde do trabalhador, mas dá uma ênfase muito importante às ações de vigilância. Então, eu acho que esse capítulo 4, ele traz de uma forma bem clara, bem evidente, como que as ações de vigilância em saúde do trabalhador podem ser desenvolvidas, implementadas no âmbito da atenção básica, né? Tendo, óbvio, como norte tanto a Política Nacional de Atenção Básica como a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Esse é legal porque integrar as duas políticas é um desafio, né? Não só para quem está aqui pensando a nível nacional, formulando, mas acho que muito mais para o trabalhador que está ali no território, no cotidiano, como é que eu vou implementar, colocar para acontecer na prática aquela política. E a gente sabe que em cada local é um local diferente, né? A política ela é geral porque ela tem que dar um espaço para as singularidades. E aí dentro dessas singularidades a gente coloca que não é só o trabalhador da atenção básica que tem que fazer. Tem que estar a gestão junto e tem que estar os usuários junto, né? Para a gente construir uma política, para construir ações afinadas com uma política que façam sentido, tem que estar a gestão muito fortemente implicada, né? Então, organizar as redes de saúde, porque a atenção básica também não trabalha isolada, né? Organizar as referências, organizar os insumos, organizar todo o processo de trabalho das equipes e também os usuários ali junto com as equipes, influenciando e dando para as equipes, né, e para a gestão o feedback do que precisa no território, quais são as necessidades em saúde, né? Exatamente, isso que a Thaís traz é muito importante, porque a partir dessa organização que ela acabou de falar, a gente pode então definir os fluxos. Então, como que um trabalhador, para ter a sua atenção integral a partir da atenção básica, no âmbito de todas as redes de atenção à saúde, né? E aí destacando, obviamente, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, mas de forma conectada com todas as outras redes, né? Como que a gente pode fazer essa organização? Acho que é importante dar clareza do fluxo, do percurso dos trabalhadores, né? Tanto para os usuários, trabalhadores no caso, né? Quanto para os próprios trabalhadores das equipes e para os gestores também. É importante ter a definição desses fluxos.
E aí eu acho interessante quando a Thaís fala também da participação, da inclusão do usuário na organização dessas atividades, né? Que é também uma questão muito cara e valiosa para a saúde do trabalhador, é a participação efetiva dos trabalhadores no planejamento, na execução, no monitoramento, na avaliação das ações que são voltadas para ele. Porque, de fato, quem conhece o seu processo de trabalho é o próprio trabalhador, né? Não é o médico, não é o dentista, não é a enfermeira, não é o agente comunitário de saúde, nem muito menos o secretário de saúde, que vai saber, de fato, o que acontece no processo de trabalho de cada usuário que está sendo atendido lá. É ele próprio, né? Meninos, chegou um comentário, né, de um telespectador, Jorge Prates Neto. Precisa haver mais capacitação para os profissionais da ponta. A maior parte dos profissionais não consegue estabelecer a relação da patologia com a ocupação do indivíduo, ou seja, não conseguem estabelecer o nexo causal. Justamente no ponto que vocês estão tocando agora. É exatamente isso. Pode falar. Não, é exatamente isso. Assim, a ideia de fazer esse caderno de atenção básica é justamente isso, é dar um instrumento a mais para que a gestão municipal, a gestão dos estados, elas possam oferecer mais capacitação, mais espaços, não só capacitação também, espaços de educação permanente. Que o trabalhador da atenção básica consiga olhar para o conjunto, né, das ações que ele faz, para os seus usuários, para cada atendimento, para olha, isso aqui pode ter relação sim com uma doença ou um agravo relacionado ao trabalho. Eu acho que é essa a ideia mesmo. É isso mesmo. Que a gente estava falando antes, assim, que o uso, né, a oferta, né, na verdade, desse caderno, ele pode servir tanto individualmente como coletivo, né? Então, o gestor que também tem em mãos uma produção dessa, ele pode ofertar essa qualificação de diversas formas. E individualmente cada trabalhador também, né? Para sair desse lugar, né, de que as coisas são separadas, né? Então, que esse trabalhadora não tem nada a ver com o que vive no território, ou que vivencia ou não acessa, né, desse território, que tem a ver um pouco com essa questão, com esse comentário, né? A sua ocupação determina também tem muita relação, né, com o seu processo de adoecimento, né? E isso tem que ser olhado no território, né, onde ele está, pelos trabalhadores, pela equipe, e ser acompanhado. Então, acho que o caderno, ele traz elementos para poder ofertar de diversas formas, não só como um instrumento, mas também a partir dele ser uma ferramenta que você utilize, né, em processo de qualificação. Exatamente. E aí, nesse contexto, eu também destaco mais uma vez a importância das equipes de atenção básica estarem articuladas com as referências técnicas em saúde do trabalhador ou com os centros de referência em saúde do trabalhador. Porque algumas vezes fechar nexo, fazer a relação com o trabalho, não é tão simples assim, né? Envolve uma certa complexidade que de fato vai precisar do apoio de alguns especialistas, de alguns técnicos que vivam mais próximo dessa temática, né? Então, assim, claro, é fundamental, é importante, o caderno de atenção básica é instrumento para qualificação, é um instrumento que deve ser utilizado nas capacitações, e a gente também destaca que esse instrumento, ele deve ser discutido coletivamente com essas referências e com os centros de referência, né? Na própria organização das ações de educação permanente dos municípios, dos estados, etc. É isso mesmo. E aí eu acho que também já para ir concluindo um pouco a organização do capítulo, né, a gente finaliza, do caderno, a gente finaliza com o capítulo de número 5, que traz essa abordagem do controle social, da participação dos trabalhadores no desenvolvimento, na implementação das ações de saúde do trabalhador no âmbito da atenção básica. E aí o capítulo traz, então, colocações tanto do ponto de vista legal, né, documentos técnicos, legais, normativos, que norteiam, que digamos assim, que orientam, né, como deve acontecer, mas também traz de uma maneira um pouco mais informal, como que a rede de apoio
aos trabalhadores, pode então participar da execução até a avaliação das ações que são voltadas para a atenção integral à saúde do trabalhador, partindo da atenção básica. Então, é com essa organização que a gente, nessa parceria do Departamento de Atenção Básica com o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, resolveu organizar esse caderno, né? Como a Thaís já falou, foi um processo longo, demorado, que envolveu inúmeros saberes, inúmeras práticas, né? Para que a gente conseguisse, de fato, trazer um caderno que fosse compreensível, acessível e factível no cotidiano das equipes de atenção básica. Exato. Porque de nada adiantava a gente trazer termos e ações assim fora da realidade, fora do cotidiano, que não se aplicasse, que não desse para de fato ser executado, que não trouxesse clareza, mas que fosse apenas mais conteúdo. Não é essa a ideia do caderno. A ideia do caderno, de fato, é trazer de forma articulada as ações de vigilância, as ações de assistência em saúde do trabalhador, né? Partindo da atenção básica, mas tendo sempre em mente a atenção integral aos trabalhadores de cada tempo. É isso, é mais um instrumento, é mais um apoio que a gente pode oferecer para os trabalhadores da atenção básica, para que eles saiam do isolamento também, né? E que procurem também as redes e que as redes de vigilância também cheguem mais na atenção básica. Então, é essa via de mão dupla que a gente procurou um pouquinho pavimentar nesse caderno, né? E com certeza acho que vai ser um instrumento muito importante aí para quem quiser iniciar essa articulação, né? Bom, o caderno está disponível lá no site. Já está no site. No site. No site. O link tá Aqui aí. onde a gente não está vendo, vocês estão vendo. Mas acessem o site do departamento, é dab.saude.gov.br. Não só esse instrumento, mas tem também o guia de integração, tem a política nacional e aí tem todos os materiais lá que vocês podem encontrar que possam auxiliar sempre, né? E vai ter essa live depois. A live vai ficar salva e também vai estar disponível no YouTube do departamento. Pronto, então nos então encontrem no fechou. YouTube. Na próxima quinta, de novo às 17 horas, não mais às Volta 14, às 17. né? Vai voltar para as 17. Vai ter a próxima live, tá? E aí aguardem, porque o tema vai ser bom e aí a gente vai divulgar para vocês aí amplamente, tá? Um beijo, gente. Até. Tchau. Até.